Mais uma vez chegando até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Essa segunda-feira de trabalho, segunda-feira de muitas atividades, você tem a oportunidade, através do Falando ao Coração, receber a força de Deus para enfrentar uma semana brava e vencer todos os obstáculos e dificuldades que o dia a dia nos impõe. Então, Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero levar você a receber em Deus a força necessária para uma vida feliz, abençoada e vitoriosa. A cada programa eu tenho visto a boa mão de Deus estendida, operando os mais diferentes milagres. As pessoas por onde eu passo me abordam para dizer, olha, Deus tem me abençoado tanto, tem falado comigo de maneira especial, tem alegrado o meu coração, tem fortalecido a minha fé. Falando ao coração é uma bênção. É esse o nosso propósito, ser bênção na vida de todos vocês. Eu louvo a Deus por você que me dá a sintonia todos os dias. Eu louvo a Deus por você que de vez em quando me assiste, mas eu louvo a Deus por todos, porque é com alegria que eu faço esta obra e diariamente aqui me posiciono. Segunda-feira é um dia muito especial do Falando ao Coração. É o dia da campanha do Salmo, dia quando nós podemos buscar a Deus com alegria, com força e viver as bênçãos divinas. Então, hoje eu vou ler o Salmo de campanha da semana, eu vou anunciar o Salmo de campanha da semana e quero que você entre neste mover importante do Falando ao Coração de Deus, através do Falando ao Coração, que é a leitura da Bíblia Sagrada. Já são 1023 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo dessa semana é o Salmo 61, Salmo 61. E quero que você leia. São 8 versículos e você, para fazer a campanha, deve ler o Salmo uma vez por dia, durante 7 dias, 7 dias. Durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. A segunda oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração do altar da intercessão, eu vou apresentar todos vocês diante de Deus. Agora eu preciso dar um esclarecimento a vocês sobre como falar conosco aqui no Falando ao Coração. Infelizmente, eu tive um problema com o nosso WhatsApp e ele foi cancelado, bloqueado. Então, eu estava com ele saiu do ar, aí teve que fazer algumas mudanças no computador e tal. Quando voltou a funcionar, estava represada aí muitas mensagens, milhares de mensagens, caiu todo de uma vez, o WhatsApp não sei o que entendeu que seria aquilo e bloqueou. E quando bloqueia, dificilmente a gente vai conseguir recuperar para voltar a ter aquele número que a gente anunciava aqui. Então, por enquanto, se você quiser falar conosco, tem que ser através do fixo. Então, o fixo está aparecendo aí na tela, até que nós possamos ver o que nós vamos fazer, porque eu recebi aqui no WhatsApp 3, 4 mil mensagens todos os dias. E eu sempre fui alertado, olha, muita mensagem, isso aí, qualquer hora dessa vocês vão ser bloqueados. Mas graças a Deus que nós estamos há muitos anos usando o WhatsApp sem nenhum problema. Mas nessa semana tivemos esse contratempo, esse dissabor. E aí fomos bloqueados. Nós estamos aí talvez com uns 10 programas em que vocês mandaram mensagem, nós não respondemos. E agora, quando voltou a funcionar, funcionou poucas horas, bloqueou tudo, a gente não conseguiu ler nada. Então, se você escreveu para nós dizendo que ia ser um evangelista associado, para compartilhar um testemunho, está tudo bloqueado. Não conseguimos ler nada. E se você puder ligar no fixo, até nós colocamos aí para funcionar o nosso WhatsApp, não sei como vai ser ainda. Nosso pessoal técnico está estudando aí a estratégia que nós vamos adotar. Até lá,
vocês só falarão conosco através do fixo, do número fixo. E, infelizmente, é uma triste notícia para mim, principalmente, mas eu sei que para todos vocês, porque sempre foi uma ferramenta onde vocês poderiam fazer os seus pedidos de oração, mas o inimigo, você sabe, ele procura impedir de todas as formas, né, que a obra de Deus seja feita. Mas nós não vamos abaixar a cabeça por causa disso, nós vamos continuar porque a igreja não para, a obra continua. O nome de Jesus, com bloqueio ou desbloqueio, vai continuar sendo proclamado. Inclusive, eu estou agora preparando uma série de mensagens para várias línguas. Eu estou gravando em inglês, gravando em árabe, gravando em espanhol, vou gravar em japonês, que é a língua dos japoneses, vou gravar na língua dos chineses, vou gravar em várias línguas e vou espalhar nas redes sociais mensagens curtas falando na língua desse povo todo. Então, vocês orem por este projeto, porque é um projeto de grande envergadura, porque é assim, quando uma porta fecha aqui, Deus abre outra ali. Então, não vou parar não, quero é continuar. Eu já gravei mensagens em árabe, já gravei em espanhol, já gravei em inglês. Agora eu vou gravar na língua dos japoneses, na língua dos chineses, na língua dos russos, principalmente esses países que há barreira para a entrada do Evangelho. Eu vou gravar e mandar mensagem pelo sistema das redes sociais para alcançar pessoas ao redor do mundo. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós precisamos de pregar. E às vezes, eu só pregar na língua portuguesa, eu vou falar com um universo grande de pessoas, mas quantos não entendem o português? Então, eu vou gravar agora na língua deles e mandar a mensagem na língua deles. Temos aí recursos importantes para isso, na tecnologia. Então, logo, logo eu vou mostrar aqui para vocês essas mensagens gravadas em diversos idiomas, onde vocês, inclusive, poderão compartilhar com amigos que estão nesses países pelo mundo afora. Então, orem para que o Falando ao Coração continue sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas, porque a nossa visão é ampla, é alcançar o mundo inteiro na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quero, neste instante, orar, apresentando vocês diante de Deus, pedindo para que a bênção de Deus alcance cada um de vocês e todos vivam uma vida ativa, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa e sejam muito, muito felizes. Quero então orar por você que é um evangelista associado. E eu estou pedindo vocês para também vir me ajudar naquilo que for possível. Só que agora tem que ligar no fixo, no horário de expediente da igreja, e tem toda essa barreira aí, mas com boa vontade a gente vai superando tudo. Eu conto com vocês. Amém? Oremos então. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar todas essas pessoas que vêm contribuindo com o Falando ao Coração, que vêm me ajudando a fazer esta obra. Que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre cada uma dessas pessoas, para recompensá-las, para ajudá-las, para abençoá-las e para fortalecê-las em tudo. Sê com todos, Pai, no nome de Jesus eu te peço. Abençoe em tudo, abençoe sonhos, projetos, objetivos de vida. Realiza, Senhor, grandes obras, abra grandes portas e que os teus filhos sejam prósperos em tudo. Amém. Glória a Deus. Hoje é dia de ler o salmo de campanha da semana e eu quero ler este salmo, é o Salmo 61, salmo de 8 versículos. Eu quero ler e comentar com todos vocês este salmo. Começa dizendo assim, versículo 1: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Veja que o salmista aqui começa nesta oração nos ensinando duas coisas importantes. Primeiro, ele está dizendo que Deus é um Deus que ouve e é um Deus que atende. Porque às vezes as pessoas ouvem, mas não atendem. Você chega para alguém, faz um pedido, ela ouve o pedido, mas não atende. Nosso Deus é diferente. O salmista está dizendo, Senhor, ouve a minha oração. Então, nós entendemos aí que Deus tem ouvidos para ouvir, que Deus não fica surdo, não precisa usar aparelho para ajudar a ouvir, Ele não envelhece, Ele é sempre o mesmo, então Ele tem ouvidos para ouvir.
e Ele quer ouvir as nossas orações. Se você olha para a Bíblia, você vai observar quantas pessoas no transcorrer da história do povo de Deus na terra orou a Deus, clamou a Deus e Deus ouviu a oração deles. E esse mesmo Deus continua ouvindo a oração nos dias de hoje. Continua ouvindo nos dias de hoje. Então o salmista está dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus, ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor. Você tem uma necessidade? Deus quer ouvir você. Você tem um problema? Deus quer ouvir você. Você tem uma dificuldade? Deus quer ouvir você. Seja qual for a sua demanda, Deus quer te ouvir. Ou seja, você tem que colocar Deus presente na sua vida. Seja na hora de tudo, quando tudo vai bem, seja na hora quando tudo vai mal. E nós precisamos de entender que somente um Deus vivo como o nosso pode ouvir a oração. Talvez você, eu não sei qual a sua religião, mas talvez você aprendeu na religião que você tem, que você pode orar para alguém que já morreu. Então, isso é perca de tempo. Você pode honrar, agradecer a Deus por alguém que fez uma grande obra, que abriu um grande caminho, que foi um grande exemplo, que te inspirou com o seu exemplo, mas nunca dirigir-se a esta pessoa em oração, porque ela não pode ouvir. Ela não pode ouvir. Tem religião por aí que consulta alguém e alguém diz, eu vou trazer o fulano, seu pai ou seu avô, alguém que morreu, e ele vai falar com você. Isso aí não é verdadeiro, isso é uma grande mentira inventada por alguém. Só o diabo pode fazer isso, porque ele quer enganar, então ele se passa como aquele que morreu. Então, olha, nunca consulte mortos. Nunca fale com mortos. Você perdeu alguém da sua casa, da sua família, alguém que você amava tanto. Você tem o exemplo que ele deixou. Você tem os ensinos que você recebeu dele. Então, siga esse exemplo, siga esses ensinos, viva essas coisas. Mas daí para frente, morreu, acabou. Ele não fala mais com você. Você não adianta falar, ele não vai te ouvir. Eu vejo muitas pessoas se curvando diante de gente que já morreu há 2000 anos atrás, há 600 anos atrás, há tantos anos atrás, pedindo, clamando. Não faça isso. Isso é condenado pela Bíblia. Literalmente condenado pela Bíblia. Você pode falar com Deus, só Ele pode ouvir. Só Ele pode te ouvir, só Ele tem capacidade de ouvir. Aí o salmista diz, Deus, ouve o meu clamor e atende a minha oração. Então, orar a Deus, clamar a Deus, pedir a Deus, é bíblico. A Bíblia manda fazer isso. Clama a mim, diz Jeremias, e responder-te-eis. Mas Jeremias está falando sobre Deus, não é sobre ele. Deus ouve as orações. E nós precisamos de entender que só Ele pode fazer isso. Mas eu tenho orado e minha oração não tem sido respondida. Olha, tem 3 situações quando você ora. Deus pode atender na hora, Deus pode atender mais tarde ou outro dia, porque Deus sabe qual é a melhor hora, ou Deus vai dizer que nunca vai atender. Então, você tem que dar a Deus a vontade dele. Olha, Senhor, eu oro a Ti, eu tenho essa necessidade, eu tenho esse problema, por favor, me ajuda, mas faça a Tua vontade. Tem hora que o silêncio de Deus é melhor do que uma resposta. Quantas vezes você já pediu alguma coisa para Deus hoje, aquilo não veio, e lá na frente você agradece por não ter Deus atendido você, porque coisa melhor chegou. Porque às vezes você pede uma coisa para Deus, e Deus diz, eu vou responder, mas vou responder dando outra coisa, que isso aí não vai ser tão bom, mas essa outra coisa que eu vou dar é boa. Então, olha, ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Versículo 2, desde a extremidade da terra clamo a Ti, estando abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quando você clama a Deus, não interessa onde você está. Eu estou no Brasil hoje, amanhã eu posso estar na extremidade do mundo, lá no
na Austrália, no Japão, lugar distante. Deus está em todos os lugares. A Bíblia diz que a terra é o lugar de Deus colocar os seus pés. Veja, é o escabelo dos pés de Deus. Então, Deus coloca os pés, porque Deus é maior do que o universo. Deus é maior do que esta grande obra que Ele fez, que é o mundo, o universo. Então, Deus está em todos os lugares. Se eu estou em Goiânia, Deus está comigo. Vou para São Paulo, Deus está comigo. Vou para o Japão, Deus está comigo. Vou para os Estados Unidos, Deus está comigo. Vou para qualquer lugar do mundo, qualquer ponto geográfico da Terra, Deus está comigo, porque Ele é um Deus onipresente. Somente Deus tem esses 3 onis, de onipotente, porque tem todo o poder, onisciente, porque sabe todas as coisas, e onipresente, porque está em todos os lugares. Então este é o Deus que nós amamos, é o Deus que nós servimos. O versículo 3 vai dizer assim: pois tu és o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Em Deus nós temos o refúgio, em Deus nós temos a proteção, em Deus nós temos a bênção, em Deus nós temos a vitória. E o salmista está dizendo aqui, tu és o meu refúgio. O refúgio é coisa tão boa, não é? E Deus quer ser este refúgio para a nossa vida. Às vezes você está passando por uma turbulência, por uma dificuldade, e Deus está, vem aqui, esconde debaixo das minhas asas, eu quero ser o seu refúgio, eu quero ser o seu socorro, eu quero ser a sua ajuda. E aí Deus nos dá este privilégio, porque Ele é o nosso refúgio e é uma torre forte contra o inimigo. Versículo 4. Deixa-me habitar no teu tabernáculo para sempre. Dá que me abrigue no esconderijo das tuas asas. Veja, o salmista continua na mesma linha do versículo 3, dizendo que Deus é a sua torre forte, Deus é o seu refúgio, Deus é o seu tabernáculo, Deus é o seu abrigo, Deus é aquele que é o seu esconderijo também. Olha, em Deus nós temos tudo o que precisamos para uma vida frutífera e abençoada. Nós devemos cada dia andar e servir a este Deus com alegria. No versículo 5 vai dizer assim: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Ouviste os meus votos. Você tem assumido compromisso com Deus? Voto é compromisso. Quando você vota em alguém, você está assumindo um compromisso com aquela pessoa de apoiá-lo. Eu vou votar nessa pessoa, eu vou apoiá-lo. Se lá na frente ele vai roubar, ele vai fazer coisa errada e tal, você é cúmplice. Apertou, né? Você é cúmplice, porque você votou nele. Então, por isso, até nas eleições, quando nós escolhemos alguém para nos representar em qualquer dos poderes existentes no país que vivemos, nós temos que escolher bem, pensar bem. Eu vou votar nessa pessoa e o que ele vai fazer lá, eu serei cúmplice dele. E aí, você pode, às vezes, estar votando errado e sofrer as consequências de ser um cúmplice dessa pessoa. Então, nós precisamos de avaliar bem, analisar bem e só votar naquele que realmente vai fazer um bom trabalho, que tem uma história de honestidade, tem uma história de verdade, tem uma história de trabalho, tem uma história que possa nos inspirar. Podemos errar? Podemos, mas cada um que erra paga pelo erro. E o maior erro que alguém, ao votar errado, é ser cúmplice daquela pessoa que ele elegeu para exercer qualquer função. Mas aqui eu entendo que Deus é este que nós servimos a Ele com alegria, votamos nele e não vamos errar, porque só Deus é perfeito. O ser humano é imperfeito, mas Deus é perfeito. Então, olha, votar significa colocar sua fé, significa eleger Deus para que Ele seja Senhor da tua vida. Quando você vota em alguém e esse alguém ganha a eleição, você ajudou a elegê-lo. Então, o voto aqui para Deus é o voto no sentido de eleger. Eu elejo Deus como meu Senhor,
elejo Jesus como meu Salvador, elejo o Espírito Santo como meu Consolador, e esse Deus que é um Deus só, mas manifesta de 3 maneiras diferentes, Ele está nos protegendo, nos salvando e nos consolando, nos ajudando em tudo. Então nós temos que, como o salmista está dizendo, eu voto em Deus, então eu vou eleger Deus como Senhor da minha vida. Vamos ficar só nessa expressão. Eu vou eleger Deus como Senhor na minha vida. Esse é o voto que o salmista está dizendo aqui. Ó. Você já votou em Deus? Já elegeu o Senhor como Deus da tua vida? Você já ouviu falar de voto de Minerva? Voto de Minerva é o voto do desempate. Vamos supor, tem aqui um tribunal, suponhamos que tem 7 pessoas. Aí tem uma matéria lá, 3 votam contra, 3 votam a favor. Aí está empatado. Aí o presidente daquele tribunal, que normalmente não vota, ele tem o privilégio, ele tem o instrumento, ele tem o recurso de desempatar a eleição, de votar. Então eu quero dizer para você que nesta eleição tem 2 candidatos. Tem Deus que quer ser Senhor da nossa vida e tem o inimigo, o diabo, que quer ser Deus da nossa vida. Quer ser Senhor da nossa vida. Então, olha, Deus está votando em você, o diabo está votando em você. E aí, de que lado você vai ficar? Você tem a oportunidade do voto de Minerva. Aí você decide, não, eu vou votar em Deus. Aí é o voto de Deus que já votou em você e o voto seu em Deus. Ficou 2-1. Ah, mas eu vou votar, não vou votar no diabo, mas também não vou votar em Deus. Aí ficou empate. Aí fica essa guerra, você vive numa guerra. Deus te chamando de um lado, o diabo te empurrando para o outro lado. Então, nós precisamos ser definidos. O salmista está dizendo, eu vou votar em Deus. Olha, quando você vota em Deus, aí você elimina o encardido da tua vida e fica com o Senhor brilhante, maravilhoso, glorioso, que é o Deus Criador dos céus e da terra na tua vida. Porque é você e Ele andando juntos. Eu e o Senhor aqui andando juntos, porque eu com Deus formo maioria. E aí sou vitorioso. Então, vota em Deus, eleja Deus como Senhor da tua vida e você vai ser muito recompensado por isso. No versículo de número 6 vai dizer assim, prolongarás os dias do rei e os seus anos serão como muitas gerações. A Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, nós temos os nossos dias prolongados, ou seja, vivemos mais. Quando honramos a Deus, Ele é o nosso pai espiritual. Isso aí vale também para Deus, vale para o pai no sentido físico, os pais no sentido físico, mas vale também no sentido espiritual. Quando você honra a Deus, olha, seus dias são prolongados. Prolongados para nunca terminarem, porque quando terminar a parte física, humana, vem a parte eterna, espiritual. Aí você estará sempre com Ele. Não tem morte eterna para você, como tem morte eterna para aqueles que não servem a Deus. Veja, no versículo 7, vai dizer assim, Ele permanecerá no trono diante de Deus para sempre. Faze que a benignidade e a fidelidade o preservem. Nós precisamos de entender que andar com Deus é andar com aquele que é Senhor, andar com aquele que é Rei, andar com aquele que comanda todas as coisas. Então você tem um Deus que pode tudo e esse Deus que sempre quer estar do seu lado. No Salmo 61, ele termina dizendo assim o versículo 8. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Quando terminar sua carreira aqui, você estando firme com Deus, você vai descansar eternamente com Deus. Então, aquilo que a gente começa a fazer aqui, de adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, honrar a Deus, vai continuar na eternidade, porque nós estaremos com Ele para todo sempre. Por isso é muito importante nós olharmos para a Bíblia Sagrada. Você vai observar que tem tanta gente que critica a Bíblia, né? E tem tanta gente que nem entende de Bíblia, fica falando por aí que a Bíblia precisa ser renovada, mudada, atualizada, coisa assim. Mas não, a Bíblia não tem nada que acrescentar nela, não. Ela já é um livro completo, porque o que Deus faz é completo. Foram homens que escreveram, sim, mas homens inspirados por Deus. Por isso a Bíblia, ela permanece na história como um livro
porque todos os dias que você lê, ela traz alguma coisa que renova o seu interior, que fortalece o seu interior, que alegra o seu interior. Por isso, viva a vida cristã. Leia a Bíblia. Faça a campanha do Salmo 61 para você ou para alguém. E deixa Deus fazer uma grande obra, tanto na tua vida como na vida de outra pessoa também. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão e vou estender a minha mão no vídeo. Vou orar por todos vocês. Vou pedir a Deus para abençoá-los onde estão. E você, enquanto estivermos orando, pede a favor de alguém. Talvez você não pôde mandar o nome para colocar no altar da intercessão. Tivemos aquele problema que eu expliquei no início. Nosso WhatsApp foi bloqueado. E aí nós estamos, nesses dias, sem poder receber esses nomes que a gente recebia em cada programa, a média de 3, 4 mil ligações diferentes de pessoas de todas as partes do mundo. Mas, infelizmente, nosso WhatsApp está bloqueado. Não sei se vamos conseguir recuperá-lo. Talvez não. Mas continuamos com a obra. E continuamos crendo no Deus que alcança cada pessoa. Por isso, ore com fé, juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, neste instante, quando estamos levando estas pessoas que oram comigo ao teu altar, eu quero pedir a tua bênção na vida de cada uma delas, Pai. Olha para as suas necessidades, olha para os seus pedidos, olha, Senhor, para aqueles que estão agora sendo apresentados através dessas pessoas diante do Senhor, e alcança aquele que está enfermo, alcança aquele que está passando por um momento de dificuldade, e libera do teu poder, da tua graça, porque no nome de Jesus eu repreendo todo o mal na vida dessas pessoas, e declaro uma vida de vitória, uma vida de conquistas, uma vida de realizações, uma vida de alegria. Na autoridade do nome de Jesus, ó Pai, eu clamo agora a favor do teu povo espalhado por todos os quadrantes da terra. E peço que o Senhor esteja levantando um povo forte, um povo destemido, um povo corajoso, que prega a tua palavra, que proclama o teu reino, que contribui com a tua obra e que faça, ó Pai, com que o teu nome continue sendo levado a tantos lugares pelo mundo afora. Abençoa, recompensa os teus filhos e faz obras maravilhosas, operando milagres, curando, libertando dos vícios, libertando de todas as almarras do inimigo e liberando, ó Pai, essas pessoas para que elas possam ter uma vida livre, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Abençoa todos os teus filhos e filhas espalhados por toda a face da terra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.